dentro do que eu, né, sempre apresentei como redação, foi o que o Jean falou, é uma estrutura que você consegue pegar. O que falta é argumento, o que falta é conhecimento de mundo para variar, falta de leitura, falta de saber o que está acontecendo. O malandro quer escrever a atual situação da Ucrânia e acha que a Ucrânia fica abaixo da Argentina. Entendeu? Então, o problema não é questão estrutural, é questão, para variar, de ausência de leitura, de ausência de assistir a bons jornais, de fazer o que o Evandro está fazendo, cara. Como ele falou, assistir aos debates lá de 1989, o cara fica com vida, fica com argumento. Tem, como diria Carson Gracie, grande professor de jiu-jitsu, tem que ter garrafa para vender. Não tem garrafa para vender, eu até passo a receita de bolo para você. Mas se você não tem garrafa para vender, como é que você vende? Aí só com milagre, aí só com Santa Rita, que é das causas impossíveis. Eu concordo contigo, cara. E assim, é curioso quando nós pensamos na formação do aluno que precisa escrever uma redação, que sem leitura, sem contato com meio jornalístico, sem qualquer tipo de treino, isso que é terrível, né? O cara resolve 1.200 questões de direito, mas uma redação por semana, né? É uma desproporção gigantesca. E ele acha que ele tem capacidade de escrever um texto. Mas aí nós temos algumas questões que são complicadas. Uma delas é a escrita, né? A expressão escrita é um dos nossos elementos mais íntimos. Então, quando você escreve, você tem vergonha de ser corrigido. E quando alguém corrige você acha que a pessoa corrigiu você de forma equivocada, né? Agora, o que você falou, na minha opinião, é algo fundamental. É falta de leitura. E essa falta de leitura vem do quê? Vem da nossa falta de tradição dentro da escola de fazer o aluno escrever. Vou pegar um elemento que é muito comum na educação norte-americana e na educação europeia, mas que no Brasil é quase uma coisa proibida, que é a escrita de ensaio, né? O que a gente chama de tradição ensaística. Se você observar, na Universidade Brasileira isso também não tem. Você não escreve um ensaio. O gênero ensaio é praticamente proibido aqui, porque o ensaio é mais livre. É mais livre, Evandro. E você sabe que eu nem tinha... Eu gostoso de participar dos podcasts. Eu quero até perguntar para vocês o que é escrita de ensaio, porque eu não sei mesmo. O ensaio é uma espécie de texto em que você reflete sobre alguma coisa, mas você não tem um rigor acadêmico igual a um artigo científico. Você não tem que ficar colocando a citação de alguém com um recuo de parágrafo, você não tem que citar outras pesquisas, você cita de uma forma mais livre. Então eu estou escrevendo um ensaio, por exemplo, no campo da filosofia, basta eu falar assim, ó, isso é um pensamento nietzschiano, mas não tem que dizer de que livro, qual parágrafo, entendeu? Isso é muito comum na escola americana. Você pede para o aluno ler uma obra, né, O Apanhador dos Campos de Centeio, por exemplo. E ele tem que escrever um ensaio, o que ele acha daquilo. Então ele já aprende a desenvolver opinião, ele já aprende a desenvolver capacidade de argumentação. Isso no Brasil praticamente não existe. Por quê? Quando você vai escrever aqui, o Alexandre sabe disso tanto quanto eu. Na escola é o quê? Produza um texto dissertativo de até 30 linhas sobre tal coisa. Aqui, costuma-se dizer que o aluno tem que escrever um texto impessoal. Então você começa a ensinar o cara a usar lá a terceira pessoa, ou recursos de impessoalidade com a palavra ser, né? Que são coisas absurdas. Depois você chega à universidade, o cara não consegue escrever o artigo científico. Vai para o concurso público, o cara não sabe escrever uma redação. Por quê? Como ele nunca teve essa tradição ensaística, nunca fomentaram isso nele, Livre, ele nem sabe que ele tem que ler para isso. Exatamente. Ele nem sabe que ele precisa consultar bases para que ele possa discorrer sobre o assunto. Então, assim, a escrita no Brasil, como um todo, não é fomentada. Isso se reflete depois. Deixa eu só falar um detalhe para completar o que você está dizendo. Manda ver. Olha só, fazendo uma analogia para a galera que não está entendendo. O ensaio é uma liberdade que você tem para escrever. Não é assim. Não adianta você no colégio, pega o moleque, colégio Coelhinho Tarado, o nome do colégio, aí bota o moleque lá. Aí começam a falar que o moleque ele vai ter de produzir um texto, mas começam a dizer assim, você não pode, pode começar. Como é que alguém vai fazer alguma coisa desse jeito? Então, tinha que ter uma liberdade falando assim, ao contrário, moleque, vamos escrever, você pode tudo.
Coloque no papel o que você quiser. Não pense em regra, não pense em citação, não pense em porra nenhuma. Coloque no papel o que você quer. O moleque vai escrever. Aí, lógico, vai se criar o hábito e depois você vem melhorando. Evite, não pode não. Evite isso, evite aquilo. Aí você vai polindo aquele moleque. Mas já começam com o não em vez do sim. Então, ao contrário, vamos começar com o sim, é a ideia do ensaio. Pode, meu irmão, não fique tão preso a coisa científica, padrão, não. Você tem de ter a liberdade de fazer. E quando você tem liberdade, você faz, cara, senão você vem cheio de problemas, você vem cheio de obstáculos, óbices, empecilhos e por aí vai. É mais ou menos essa a ideia. Costumo dizer que a redação é a vergonha ao escrever por não praticar aquilo constantemente. E eu fico entendendo, a gente está falando de servidor público, hein, cara? Artigo 37 da Constituição. É servir ao público, né? Não há aí um pouquinho de aula de direito administrativo, né? Não há dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos e pessoas que recebem esse dinheiro, que pode ser salário, remuneração ou subsídio, para prestar um serviço público de qualidade. Tanto que a Emenda Constitucional 19 de 98 trouxe o princípio da eficiência. Mano, como é que a gente vai ter eficiência quando você coloca um servidor público e não sabe escrever? Eu lembro, né? Tinha um cara que ele era policial federal e nosso chefe lá na penitenciária federal. Mano, eu tinha uma raiva dos textos dele, que ele fazia textos, né? Ele fazia documentos específicos. Aí a gente tinha que fazer uma escolta dos presos do presídio lá do Urso Branco ou do Panda Branco, que tem os dois lá em Rondônia, e trazer. Mano, uma vez ele fez um documento dirigido ao secretário de segurança. Eu falei, cara, você desculpa aí, ele era daqueles concursos antigos, mas esse texto aí eu vou refazer. Aí eu refiz o primeiro. Mano, olha aqui, não tem vírgula, tá tudo espremido, não tem nada, e você começou o ofício. Isso é um ofício, tem uma forma de escrever o ofício, você não pode escrever desse jeito. Aí eu fui lá e escrevi o ofício. Mano, ele ficou puto comigo, é um cara que até quando eu saí de lá tava birrado, e ele falava pra todo mundo que era falta de educação corrigida. Eu falei, mano, não é falta de educação não, é uma questão elementar de sermos servidores públicos, a gente tem que ter um mínimo de base pra servir o público. Mano, quer ver uma vergonha que eu fico? E assim, eu não sou o melhor cara da língua portuguesa do mundo, né? Mas eu sei me expressar bem, tanto que eu vivo da fala, eu sei escrever bem, eu escrevo muito bem, né? Para a média do brasileiro, e eu fico envergonhado quando eu vejo um servidor público não sabe falar, um servidor público não sabe escrever, ou usando... Quando eu usava, que eu não uso mais, né? Eu acho que muitos termos assim que não são legais, então eu entendi, eu acho que mudar é essencial, você ser 1% melhor todos os dias. Isso funciona para a língua portuguesa também, mas, pô, às vezes eu sinto... O cara, quando é particular e quer falar as besteiras dele, ele fala. Mas um servidor público fazer um documento, pô, escrito errado, pô, um documento fora do padrão, eu ainda aumento o tom, né? Tem que usar um manual de redação da Presidência da República. E isso não é ser muito formal. É o mínimo que o cara tem para prestar um serviço público de alguém que está pagando imposto pro cara. Porque um dos aspectos da redação oficial, que é a redação que se usa no serviço público, é a padronização, e a padronização é proveniente do manual, né? O princípio de uniformidade e padronização. O brasileiro costuma dizer, né? É falta de educação você corrigir o colega, você dizer né? que ele errou, né? E olha que engraçado. Existe uma história, Alexandre, que eu fiquei sabendo porque um colega, um ex-professor meu me contou, que é uma história anedótica no Brasil. Então, assim, existe um tipo de texto acadêmico que se chama squib. Squib é um texto da seguinte forma. O Evandro foi lá, escreveu um artigo científico. Eu li o artigo científico do Evandro e falei, cara, esse artigo é muito bom. Mas nessa página número 4 aqui, esse insight que ele teve está completamente errado. Então o que eu escrevo? Eu escrevo um squib fazendo referência ao artigo do Evandro e dizendo por que aqueles 2 parágrafos estão equivocados. E publico o squib sobre o artigo dele. Esse tipo de texto é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, certo? É mesmo, então, não sabia. Certa vez, alguém teve a brilhante ideia de escrever um squib no Brasil, na universidade pública. E aí o cidadão foi lá, publicou o artigo, veio o brother, fez o squib
escreveu e publicou. Antes de o texto ser publicado nos anais, né, o cara cujo texto serviu de base para a crítica chegou até o diretor do departamento e falou: se esse texto for publicado, eu vou entrar com uma ação contra a universidade, contra essa revista, porque o cara tá me difamando e o caceta. Fim das contas, foi o primeiro e único squib que a gente teve no Brasil. É mesmo, cara. Eu fico, só quer ver, Pablo, uma coisa, eu fico extremamente, deixa eu usar as melhores palavras, só para pensar rapidinho. Cara, você é um dos poucos professores que usa, como a Jean também, usa a língua portuguesa muito bem, até quando está falando de improviso, a gente não está dando aula, e falando não como querendo acertar, eu vejo claramente isso, não querendo ser um acadêmico, não querendo ser, é porque isso é seu, e eu não tinha conversado com você, então isso já me chama logo a atenção. Por quê? Porque meu grande hobby é ficar o dia inteiro descobrindo o erro de quem está falando comigo. Esse é o meu grande hobby. Eu não corrijo ninguém. O Pablo tem essa oratória há 13 anos. Conheço ele há 13 muito anos legal. E só melhorou. Eu fico aqui, cara, eu só fico assim, ó, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, o quarto, esse é meu barato conversando com alguém. Mas só que corrigir, eu tenho de ter muita intimidade com a pessoa, porque exatamente o que você falou no Brasil, quando se corrige, ao contrário, eu chego para você e falo assim: não, meu irmão, não é entre eu e você, é entre mim e você nessa situação, o cara vai ficar chateado, como é que ele me corrige? Porra, se alguém me corrigir, né, o faça, por favor, se for o caso, Pablo. Cara, eu acho isso que você gosta de mim, porque você está me dando condição de eu melhorar. Mas só que a cultura, como é no Brasil, é muito difícil. Então, quando a autoridade, Alexandre, professor, está dando aula, e o aluno, ele me deu essa autoridade nessa relação, ele vai chegar a mim na hora do intervalo, como em Cascavel, ele acabou de ter a porra da aula. Ele chega e fala assim: professor, olha só, então, para mim entender legal aqui. Eu falo: meu irmão, você acabou de ter a aula. Então, para mim entender, não, vamos melhorar um pouquinho isso aqui, para eu entender. Aí eu explico, mas só que isso na figura de aluno. Porque no meu dia a dia, cara, eu não tenho como, porque senão vai virar o scrib. Aí, mas uma coisa até aprendi, fica o scrib. Aí nego fica puto e não sei o quê. Pô, Alexandre se acha mais do que o resto. Pelo contrário, não me acho mais do que ninguém. Eu sou mais um na fila do pão, como diz meu padrinho, Evandro Velho. Então vamos lá para ver se eu errei, né? Para mim entender. Por que não pode ser para mim entender? Tem que ser eu entender, porque é o sujeito da oração reduzida do infinitivo, não é isso? Ou não? Caralho, é isso mesmo. Não, e mesmo se não for, meu patrão, mesmo se não for, Mano, você não erra.